Psicologia positiva na veia é um grande convite de progresso para pegar a teoria e trazer para a sua prática. Para você, espectadora, espectador que está conosco nessa trajetória, 12 episódios, juntamente com Daniel Mendes, carinhosamente apelidado por mim como Dani Mendes, um grande amigo e agente nesse processo de florescimento. Hoje, para mim, Gabriel Ferraz, é um dia especial, falaremos sobre temperança, sobre um olhar que nos eleva para o próximo nível. Sabe, Dani, dessas dimensões que a psicologia positiva nos convida a olhar para a vida com mais cor, com mais brilho, trazendo aqui sempre com muita generosidade. O nosso intuito, o nosso propósito é falar daquilo que nos move e nos comove. Esse encontro, você sabe bem, mexe comigo porque eu gosto, é uma dimensão que é bem intensa e bem profunda, me ajuda a fluir e florescer no jogo jogado da vida, meu irmão. Meu caro amigo, não é à toa que propositalmente a sexta virtude que falaremos e suas forças foi a temperança, né? Pelo fato de, conforme você falou, a identificação que você tem com ela, né? É, e o florescimento, hoje de manhã, conforme eu te comentei, eu estava num treinamento presencial. Voltamos aí depois de 2 anos sem estar cara a cara com estudantes, com empresas. Hoje de manhã foi dia de voltar, graças a Deus, a encontrar pessoas e treinar duas empresas, né? Foi a iFollow e a City Trade hoje de manhã, falando de inteligência emocional. E inteligência emocional, para mim, cai como uma luva na temperança, meu amigo. Nossa, como cai como uma luva. Por quê? Porque se a gente for observar, ser inteligente é se adaptar ao meio, né? Isso é ser inteligente, isso é ter QI, quociente intelectual. Quociente emocional é agregar a essa adaptação ao meio a visão do nosso dashboard de emoções. E para mim, a virtude que mais nos permite exercitar, prestar atenção nas emoções, é a temperança. Por quê? Para ser inteligente emocionalmente, eu preciso aprender a reconhecer minhas emoções e a dos outros, a me conhecer e perceber o comportamento do outro de uma forma empática e a gerenciar o relacionamento. E, cara, isso tem a ver com a não ação e o pensar e o sentir antes de agir. E quem me permite fazer isso é a temperança. Quem me permite me regular, me equilibrar, perceber através aí de uma visão de prudência, que para mim, duas forças que mais se destacam, apesar de ter 4, né, no repertório, autocontrole se destaca e prudência se destaca. Vem junto o perdão e a humildade, né? Mas para mim, autocontrole e a prudência é a cara da temperança, é o opa, peraí, deixa eu segurar antes de reagir, pensar, observar o que eu sinto, por que eu sinto, o que gatilha aquilo, o que isso significa, o que isso tem a ver com o meu repertório de crenças e valores, da maneira que eu interpreto o mundo, para que eu possa florescer e ajudar quem está ao meu lado a florescer junto, né? Nos pilares do PERMA aí, né? Florescer, poderíamos dizer que é observar aí vivendo de uma maneira mais positiva, tendo emoções positivas, não percebendo o tempo passar com engajamento, desenvolvendo relacionamentos positivos, devolvendo para o mundo e servindo o nosso próximo com as nossas forças de caráter de assinatura e tendo mais realização, resultado, com sensação de menor esforço, né? E o convite para a temperança para isso cai como uma luva, né?
Obrigado aí por estarmos juntos. Obrigado você, espectadora, espectador que está conosco. E vamos junto para mais esse episódio, 12º. Episódio profundo, necessário, episódio que nos ajuda a olhar para a temperança pela filosofia. Quem estuda estoicismo entende uma conexão muito grande com a temperança. Quem estuda teologia, assim como eu, também entende que os dons do Espírito, que está lá em Gálatas, domínio próprio, mansidão, tem a ver com temperança. Falar equilibrado, Dani, produz instrução. São provérbios. Esse olhar bonito, né, Dani, que o autocontrole nos traz, uma das trajetórias, já que estamos falando sobre características de assinatura, intervenções. Pedro Calabresa, ele tem um projeto que eu gosto bastante, Autoconhecimento e Transformação, e ele chama um dos módulos, dos olhares para as neurociências. A neurociência, ela está preocupada, ela tem um compromisso com a construção do comportamento. Tá, eu faço. O que me leva a fazer? Todos os processos neurais, cognitivos, modelos mentais. A psicologia, você como mestre na área, eu já passo a bola daqui a pouco, ela está preocupada com a semântica. E a filosofia com a arte do saber, do pensar. É tão interessante, Dani, essa dimensão da psicologia positiva, que eu sinto que ela nos eleva. Quanto que é grandioso olhar para o autocontrole, para a prudência, para o perdão, para a humildade. Quanto é grandioso. Esses dias não, alguns instantes eu compartilhei um story sobre um livro que eu estou estudando. Você consegue ficar um dia sem reclamar? Nós valorizarmos as oportunidades que a vida nos dá. Diz que o ser humano ele começa a entender sobre autoconhecimento, a percepção sobre si, pelo que entra e pelo que sai da boca, pelos pensamentos. Para quem gosta de terapia cognitiva comportamental, saber diferenciar que pensamento não é fato, o que esses pensamentos automáticos trazem para as nossas vidas. Dani, está sendo uma trajetória tão interessante conciliar esses aprendizados, essas teorias, levando para empresas, para as pessoas. É muito gratificante ver essa construção. E eu acredito, meu irmão, que nesse momento, queria te convidar a esmiuçar cada dimensão desses valores, o que a gente pode ganhar, criar mais intencionalidade, o bem-estar à prova de pressão. Vamos começar pelo autocontrole? O que você acha? Bora lá, bora Vamos lá. nela. O que você me Vamos fala sobre o nela. autocontrole? Gabs, o autocontrole tem a ver com a gente conseguir ter clareza de objetivos, de coisas que nos fazem bem e de coisas que não nos fazem bem. E propositalmente decidir o que fazer e o que não fazer diante de situações. Por exemplo, se eu sei que faz bem para mim caminhar, ou me exercitar, ou comer de forma mais saudável, é claro que o nosso cérebro é um vilão em várias situações, querendo economizar energia e falando pra gente, não, tá frio hoje, não sai pra caminhar não. Não, mas só hoje porque eu mereço comer alguma coisa fora da minha dieta padrão, né? O autocontrole nos convida a ter disciplina, a perceber a persistência, a perseverança, o fazer, o deliberar por aquilo que vai nos fazer mais bem, né? É claro que não é ser xiita e nunca se permitir ter uma satisfação comendo um dia na semana, fora do script, fora do planejado, né? Fazendo alguma coisa que porventura não seja o melhor comportamento, mas que vai te trazer uma satisfação também, né? A atenção plena, o mindfulness, é um dos exercícios que nos ajuda a potencializar o autocontrole. Então,
desenvolver o autocontrole através da atenção plena, do mindfulness, do atenção no aqui e agora, observando o que eu penso, o que eu sinto, que emoções que vêm, que gatilhos dispararam isso em mim, como eu lidei com isso, como eu interpretei, como eu reagi, o que eu senti. O autocontrole é uma das forças bastante interessantes para que a gente consiga, inclusive, desenvolver as demais forças, né? Então, para mim, o autocontrole tem muito a ver com isso. E tem uma curiosidade sobre o autocontrole. O VIA já foi respondido por mais de 15 milhões de pessoas ao redor do mundo, né? E é curioso como o autocontrole, segundo as estatísticas, é uma das forças que aparece mais por último. Na temperança como virtude também, ela é uma das últimas, né? E eu até atribuo isso, Gabs, para essa sociedade que a gente vive hoje, que nos força a ser superficial, que nos instiga a esconder as emoções e não olhar para elas, que fomenta até uma positividade tóxica, fazendo com que a gente não olhe para as emoções desagradáveis como a tristeza, o medo e a raiva, e achando que a gente deve ser apenas alegre e feliz. E na verdade, já dizia Schopenhauer, né? Eu sei que meu pé existe porque ele dói. Eu só consigo reconhecer a alegria como momentos que me fazem feliz se eu tenho a emoção da tristeza ou a emoção da raiva acontecendo, né? Vou ilustrar aqui, olha que interessante. Você já parou para pensar que se eu estou num deserto, por exemplo, e nesse deserto eu estou procurando uma sombra e água faz dias e eu não encontro. Eu estou triste, não estou? Estou triste nessa situação. Quando eu encontro um pezinho de árvore e uma fontezinha de água, eu fico alegre. A alegria veio em função do término de uma emoção desagradável que eu senti, que eu me permiti passar. Em contrapartida, se eu estou vivendo aqui, tudo bem, tem água na minha torneira, se eu ver uma sombra de uma árvore e uma fonte de água, eu não vou dar tanto valor assim. Enquanto que se eu estou triste ou vivenciando uma emoção desagradável, quando chega algo que me alegra, essa alegria é potencializada. Então as emoções são naturalmente oscilantes para que eu possa valorizar o que me acontece e para que eu possa perceber momentos que eu preciso melhorar, evoluir, crescer. Aí até conectando com um livro que você me citou no vídeo que você gravou, né? O lado bom do lado mal, né? Do lado ruim. Excesso de alegria ou excesso de felicidade, se eu sou feliz ao extremo, me tira a motivação de crescer e evoluir. Porque se está tudo bem, se está tudo lindo, se está tudo maravilhoso, por que eu vou gastar energia crescendo, evoluindo, melhorando alguma coisa? Então, ter momentos que me façam entrar em ação não significa também ser o xiita da tristeza, muito pelo contrário. A gente sabe que a tristeza fecha o nosso raciocínio, nos introverte, faz a gente render menos, faz a gente se isolar. Só que momentos que me colocam para pensar e perceber que eu posso ser melhor do que eu estou, é o que me coloca em motivação para agir também. Então, ter um pouco de desconforto faz parte da vida, né? E o autocontrole tem a ver com isso, inclusive, para que a gente possa entrar em ação e pensar a respeito antes de entrar em ação e escolher, deliberar pela melhor opção. Né, meu amigo?
profundo, necessário. Estava refletindo aqui nas suas palavras e recentemente estava conversando com a minha parceira afetiva, minha namorada, e um assunto delicado. E eu senti que o assunto estava se aprofundando e ela ficou um pouco brava. Ela falou: não estou numa sessão de terapia, eu não quero conversar com mentor, com facilitador, com coach, com terapeuta, eu quero conversar com o ser humano. E para nós, Dani, que estruturamos perguntas, conversamos, trocamos, às vezes, fica meio que automático. E para ter esse repertório emocional, de entender que às vezes a pessoa, ela nem quer a nossa opinião, ela só quer ali alguém acolhendo, não quer se aprofundar em todas as 24 características de assinatura, todos os livros, estudos de neurociência, a pessoa às vezes só quer um papo, ser humano para ser humano. Tem um provérbio, já que nós estamos falando sobre provérbio, que o amigo nós reconhecemos às vezes melhor que um próprio familiar e que na adversidade nós reconhecemos um irmão. E nem sempre esse irmão é de sangue. Às vezes é por sintonia. O autocontrole nos ajuda a recalcular a rota. Eu acredito que tem vários autos, né? Autocontrole, automonitoramento, autopercepção, autoconsciência. Você citou inteligência emocional. O pai da inteligência emocional, o Daniel Goleman, ele fala que os pontos importantes para o ser humano entender o que acontece e o que faz com que acontece é esse automonitoramento, essa autoconsciência. E para mim, Dani, esse olhar desse autocontrole, ele traz esse lado do ser humano, esse lado, poxa, fiz, eu tenho esses recursos. Legal, você errou, errei. E agora, o que você vai fazer com isso? Quantas vezes a gente, às vezes, não sei se vou trazer para mim, tá? Eu me cobro, eu falo, poxa, eu já tenho a consciência, eu já errei, eu já fiz, e por que eu ainda continuo errando? E eu acredito que o perdão, quando nós passamos por esses caminhos, traz essa consciência de falar, ó, você já foi por aí, se perdoa. Já que citamos o Pedro Calabresa, ele fala que o perdão, ele é um processo de cicatrização neural. Quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue seguir em frente, quando a gente para com essa ruminação mental, eu acredito, tá, Dani, que a gente consegue ser mais otimista. Sai do pessimismo, sai desse lado de, poxa, é sempre comigo, as coisas são sempre assim, e nós aprendemos o que nos motiva, o que nos move, o que nos comove. Como que você olha para a questão do perdão, Dani? É até interessante. Eu falei sobre perdão ontem e anteontem no meu Instagram, né? Estudando o perdão, a percepção que eu tenho é que o perdão é muito mais para quem perdoa do que para o perdoado. Porque quem não perdoa fica ressentindo em si a transgressão que outro fez contra mim. E muitas vezes o transgressor, mesmo sabendo que você está chateado, magoado, rancoroso com ele, não faz a mínima ideia de que você está ressentindo aquilo. Então, manter um rancor, eu até citei umas frases que eu ouvi, infelizmente eu não me lembro das fontes, mas dos estudiosos de perdão. Manter um rancor ou não perdoar é como se fosse eu beber um veneno quando eu me lembro do episódio de transgressão, acreditando que eu estou afetando quem transgrediu contra mim. Isso está fazendo mal só para mim. Não perdoar, outra frase que eu achei genial, que eu assisti em uma aula, na verdade, fazer com que eu tenha uma esperança de modificar o passado. Então, aprender a perdoar é deixar de querer modificar o que aconteceu. Já foi, né? E conectando com o que você falou, com auto-perdão, inclusive.
Primeiro ponto é se pensar. Quem transgrediu, ou mesmo quando eu faço algo contra mim mesmo sem saber, é humano. O humano erra. Então, aprender a perdoar é exercitar algo que tem que ser constante por sermos humanos. Quem transgrediu não necessariamente o fez por intenção de chatear, de magoar. Então, eu posso reformular e pensar o que aconteceu sob um ponto de vista de aprendizado. O que isso me traz de aprendizado, de evolução, de melhoria, inclusive na relação com essa pessoa, né? Quem é perdoado até pode se alegrar por receber o perdão. E eu diria que faz bem para ambos, mas principalmente para quem perdoou. Isso para mim é o perdão, né? E conectando com a prudência. Olha que interessante, que a prudência é a gente pensar no que eu pretendo fazer e nos riscos e problemas que o que eu pretendo fazer pode gerar em mim e nos outros. E minimizá-los. Isso é ser prudente, né? Quando eu sou prudente, eu evito da necessidade de precisar o perdão de alguém por algo que eu fiz. Olha que curioso. Por quê? Eu vou agir de uma maneira mais equilibrada, de forma que quem é afetado pelo que eu estou fazendo tende a ser afetado menos de forma desagradável e negativa e mais de forma positiva e agradável, né? Olha que curioso e que interessante isso. E para ti, Fazendo, fala aí fazendo, da prudência, meu amigo. fazendo um grande link, meu irmão, até me inspirei no que você disse sobre a prudência. Um dos pressupostos da PNL, da programação neurolinguística, é que o aprender está no fazer. O aprender está no fazer. Muito ótimo, muito bacana, muito bonito. Depois da filosofia, depois de ouvir o podcast, a prática é indispensável. Só que o aprender não está só no fazer. Um aprendizado consciente, mais equilibrado, mais validado, mais experimentado, com mais temperança, nos leva à excelência, nos leva à maestria. É gratificante, meu irmão, buscar essa linha tênue da temperança entre a humildade, que é a próxima, e a subserviência, entre o orgulho do que eu não mando bem e de um reconhecimento, poxa, estou em melhoria contínua. Nós gostamos muito do livro Aprenda a Ser Otimista, que eu tenho me debruçado de verdade nesse estudo, Dani. Uma coisa que me chamou a atenção é como reconhecer a sabedoria, como reconhecer os processos de sucesso, que o próprio Martin Seligman, um dos pais da psicologia positiva, ele fala que quando a pessoa consegue reconhecer o que ela manda bem, os talentos, a aptidão, quando ela desenvolve esse caminho do que ela deseja e da motivação com disciplina, e quando tem, meu irmão, otimismo e persistência, é muito papo de progresso. Como que você olha, Dani, para essa linha tênue entre a humildade e o orgulho? A subserviência de falar, poxa, eu ainda não mando bem, precisa vir alguém para dar uma acelerada, e aquele lado, pô, eu já mando bem, eu já sei tudo. Como que você olha para essa linha tênue, meu irmão? Eu diria que se não fosse a gente perceber que a gente não manda bem em certos aspectos, ou que a gente manda bem, mas também tem outras pessoas que mandam tão bem quanto, é... a gente não sabe perceber o nosso nível de competência perante cada competência que a gente porventura queira ter, né? Ah, e a humildade tem muito a ver com eu ouço alguém falando de um assunto que eu mando muito bem, eu não entro na frente da pessoa tirando o holofote dela. Então eu deixo o outro brilhar e eu não tiro o holofote puxando para mim. Ser humilde também é deixar o outro brilhar, mesmo sendo um tema, um assunto que eu sou expert, né? Então, para mim,
Ser humilde tem a ver com reconhecer os limites da minha competência, tem a ver com permitir o brilho do outro reluzir e saber que nossos comportamentos muitas vezes falam mais do que as nossas palavras, né? E aí que mora a não soberba, a não arrogância, né? De observar que por mais que a gente tente, a gente nunca será perfeito. A gente está em construção, desconstrução, reconstrução e construção, para que sejamos melhores para a gente, para quem nos cerca, né? Então, para mim, tem muito a ver com isso, a questão da humildade, meu querido. Que episódio interessante, né? Momentos finais. Vou aproveitar, Dani, para agradecer para você que nos acompanha, que compartilha, que sugere. Claro que o ponto de vista é só a vista de um ponto. Deixar aqui uma indicação literária, tem o livro do autor Adam Grant, Pense de Novo, O Hábito de Repensar, que você sabe que você não sabe. O efeito Dunning-Kruger, são dois psicólogos que eles nos convidam a olhar, eles nos convidam, porque são dois, né? A olhar para essa temperança, essa balança sobre a autopromoção, a autoconfiança. Em excesso gera prepotência, muito para baixo quebra a vitalidade. Nós que estudamos esse bem-estar psicológico, né, Dani? Cada um do seu olhar, cada um com seus pontos de vistas. Hoje já fala que a pessoa que tem baixa vitalidade, ela tem uma grande propensão a ter e passar por maiores períodos por processos depressivos. Seguimos aqui com muita fé, muita intencionalidade, sempre agradecendo, deixando um tanto, levando um tanto. E é isso, meu amigo. Seguimos juntos. Muito obrigado, hein? Obrigado, Gabs, por mais esse episódio juntos aí. Obrigado você que está nos escutando, nos vendo. E semana que vem tem mais. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.